Durante o segundo e o terceiro séculos, depois que o cristianismo havia sido levado para a Síria, para o norte da África e a Itália, bem como para o centro e o sul do Egito, era natural que congregações e ajuntamento de pessoas quisessem ter uma cópia das Escrituras do Novo Testamento em suas próprias línguas. Assim, surgiram versões para o siríaco, o latim e vários dialetos coptas utilizados no Egito. A partir do quarto século, foram feitas outras traduções para o armênio, georgiano, etíope, árabe e núbio no Oriente, e para o gótico, eslavo eclesiástico antigo, e mais tarde para o anglo-saxão no Ocidente. Não deveria nos surpreender que muitas diferenças tenham surgido dentro dessas versões antigas. Várias pessoas fizeram traduções diferentes a partir do que podem ter sido formas ligeiramente diferentes do texto grego original. Além disso, outros indivíduos que copiavam essas traduções por vezes faziam correções para que o texto concordasse com uma forma diferente do texto conhecido por eles, que podia ser em grego ou na língua receptora. O surgimento de textos locais e outros tipos de texto. Durante aqueles primeiros séculos de expansão da Igreja cristã, foram se formando aos poucos os assim chamados textos locais do Novo Testamento. Ajuntamentos, reuniões e congregações recém-fundadas numa grande cidade ou nas suas proximidades, fosse Alexandria, Antioquia, Constantinopla, Cartago ou Roma, recebiam cópias das Escrituras na forma que eram utilizadas naquela região. Às vezes, porém, um texto local tendia a se tornar menos distinto, pois se misturava com outros tipos de texto. Por exemplo, um manuscrito do Evangelho de Marcos, que fora copiado em Alexandria, no Egito, poderia ter sido levado mais tarde para Roma. Esse manuscrito acabaria influenciando, até certo ponto, assim dizendo, os escribas que copiavam a forma do texto de Marcos, que naquele tempo estava sendo utilizado em Roma. A maioria dos manuscritos podem ser classificados em 3 grupos ou tipos de texto que nós vamos ver agora. Os mais importantes tipos de texto são: o primeiro, texto alexandrino. Embora na maioria das vezes hoje seja chamado de texto alexandrino, por vezes também foi chamado e até hoje é chamado de texto B. A característica do texto alexandrino é o uso de poucas palavras desnecessárias. Até recentemente, os 2 principais representantes do texto alexandrino eram o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, dos manuscritos de pergaminho copiados por volta da metade do quarto século. O texto ocidental. O fato de eruditos terem reconhecido inicialmente que essa forma de texto foi usada na parte ocidental do mundo cristão fez com que essa forma de texto recebesse o nome de ocidental, onde por muitas vezes foi chamado também de texto D. Ele remonta ao segundo século e foi amplamente utilizado na Itália e na Gália, bem como no norte da África e em outros lugares. Os mais importantes manuscritos gregos que apresentam um tipo de texto, digamos, ocidental, são o Códice de Beza, do V século, que contém os evangelhos e também o livro de Atos, o Códice Claramontano, que é do VI século, que contém as cartas de Paulo ou as epístolas paulinas, e no caso de Marcos, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 30. E também temos o Códice Washingtoniano, que é
retrataram do V século. A principal característica do texto ocidental é o gosto pela paráfrase. Com relativa liberdade, esse texto altera, omite ou insere palavras, locuções e até frases inteiras. Às vezes, a motivação parece ter sido a de harmonizar textos, ao passo que em outros momentos parecem ter sido parece que tiveram o desejo de ampliar a narrativa, incluindo até mesmo material tradicional ou apócrifo. No final de Lucas e em algumas outras passagens do Novo Testamento, alguns testemunhos ocidentais omitem palavras e versículos que se encontram em outras formas de texto, até mesmo no tipo de texto alexandrino. Veja só, no livro de Atos, o texto ocidental levanta questões bastante difíceis de responder. Neste livro, o texto ocidental é aproximadamente 10% mais longo do que a forma de texto que normalmente é considerada o texto original daquele livro. Vamos falar agora do texto bizantino. Esta forma de texto já recebeu, entre outras, as seguintes designações: texto sírio, texto koiné, texto eclesiástico, texto antioquino e texto majoritário, que por vezes é chamado de texto A, porque o Códice Alexandrino é, nos evangelhos, e somente ali, o mais antigo representante desse texto. Em termos gerais, este é o mais recente dos vários tipos de texto do Novo Testamento e se caracteriza por sua tendência de ser completo e apresentar também clareza de estilo. Essa forma de texto, criada possivelmente em Antioquia da Síria, foi levada para Constantinopla e dali foi distribuída em larga escala por todo o Império Bizantino. Mais ou menos 80% dos manuscritos minúsculos e quase todos os lecionários trazem um tipo de texto bizantino. Assim sendo, no período que vai mais ou menos do VI ou VII século até a invenção da prensa de tipo móvel, que se deu por 1400 a 1456, por volta dessa data, o tipo de texto bizantino foi em geral visto como a forma de texto que tinha autoridade e que, portanto, foi amplamente difundida e aceita. Quando foi inventada a imprensa, lá no tempo de Gutenberg, a única forma do texto do Novo Testamento que ainda se usava era justamente o texto bizantino. Este último aspecto precisa ser bem enfatizado, tá bom? Alguns eruditos de nossos dias, baseados no fato de que os manuscritos gregos com um tipo de texto bizantino superam em muito o número de manuscritos que têm um tipo de texto alexandrino, e ainda argumentam que o tipo de texto bizantino deve estar mais próximo dos escritos originais do Novo Testamento. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje falando sobre os textos locais, falamos sobre uma introdução sobre os textos alexandrino, os textos ocidental, o texto ocidental e o texto bizantinos que vieram logo após a escrita original em grego do Novo Testamento. Eu espero ter contribuído para a sua erudição, para o seu conhecimento. Se você gostou dessa aula, não esqueça, ajude o canal a crescer. Deixe seu like e se inscreva se não for inscrito. Eu vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!